queridos alunos, olá você que mais uma vez está prestigiando o nosso canal Quimicando com Kaká. Seja muito bem-vindo a mais esta super videoaula de Química. Química para o vestibular, Química para a vida, Química para te preparar para grandes desafios. E a você, o nosso muito obrigado, você que está prestigiando o nosso canal, você meu querido aluno, você minha querida aluna, a você a nossa saudação especial e nosso muito obrigado pelo prestígio, ok? Vamos começar esta nossa super videoaula de hoje, em que estaremos falando sobre química orgânica mais uma vez. Lembra que nas últimas aulas nós falamos sobre isomeria. Começamos lá com isomeria plana, onde vimos isomeria de cadeia, isomeria de função, isomeria de posição, isomeria de compensação, isomeria dinâmica. Estas são as isomerias planas. Depois falamos sobre isomeria geométrica, onde apresentamos a isomeria cis e trans, a isomeria Z e E. Nesta aula de hoje falaremos sobre um tipo muito especial de isomeria. Falaremos sobre a chamada isomeria óptica. Mas, afinal de contas, o que define a isomeria óptica? Vamos entender. Para dar um pontapé inicial, para você sentir o gostinho da nossa aula de hoje, eu começo com a seguinte pergunta. Esta mão é igual a esta? Observa aí, olha aí. Esta mão é igual a esta? Muitos acabam respondendo meio que de bate-pronto. Não são iguais. Mas espera aí, por que elas não são iguais? A resposta é muito simples. Elas não são iguais porque elas não são sobreponíveis. O que isso quer dizer? Se eu cortar esta mão, não consigo colocar esta no lugar. Elas não são sobreponíveis. Veja que o dedão aqui fica em cima do dedinho. E aqui, vice-versa, olha aí. Então, nós temos duas mãos que não são sobreponíveis. Logo, elas não são iguais. No entanto, nós podemos observar que uma é a imagem de espelho da outra. Então percebam, as mãos não são iguais, mas uma representa a imagem de espelho da outra. Olha aí, elas não são sobreponíveis, mas elas apresentam-se como imagens especulares. A mesma coisa acontece na química orgânica com algumas moléculas. Uma representa a imagem de espelho da outra. Observe, nós temos aqui duas moléculas que apresentam um átomo de carbono e 4 átomos diferentes ligados a este átomo de carbono. Um roxinho, um laranja, um branquinho e um verde. A mesma coisa está acontecendo aqui. Se nós colocarmos ambas as moléculas no mesmo plano, nós perceberemos o seguinte, elas não se sobrepõem. Observem. Elas não são sobreponíveis. No entanto, uma acaba sendo a imagem de espelho da outra. Isto faz com que estas moléculas tenham propriedades químicas iguais, propriedades físicas iguais, mas a forma como elas reagem dentro dos organismos vivos acaba sendo diferente. Então, essas moléculas têm propriedades fisiológicas diferentes. E é partindo desse princípio que nós começamos esta nossa jornada pela isomeria óptica. Vamos entender aí, vamos dar alguns exemplos bem bacanas para vocês nesta nossa videoaula de hoje. Beleza? Pois então, vamos começando. Mas antes de começar, você já assinou o nosso canal Quimicando com Kaká? Ainda não? Pois assine o nosso canal e receba as nossas atualizações semanalmente. Toda semana uma videoaula diferente para você. Você também pode nos seguir aqui no @quimicandocomkaká no Instagram. Beleza? Vamos começar então esta nossa jornada maravilhosa pelo mundo da química orgânica, pelo mundo da isomeria óptica. Muito bem, meus queridos alunos, vamos então falar sobre
isomeria óptica, né? Esse tipo fantástico de isomeria. As moléculas, elas são muito parecidas, né? Elas têm assim uma aparência muito próxima. Veja que este átomo de carbono está ligado a uma bolinha roxinha, uma verdinha, uma laranja e uma branquinha. A mesma coisa está acontecendo aqui. Como eu expliquei já no início da nossa videoaula, estas moléculas, embora tenham os mesmos ligantes, elas não são sobreponíveis, ou seja, não dá para colocar uma em cima da outra perfeitamente no mesmo plano. Veja aqui, por exemplo, se eu pego a verdinha, né, e tento colocar aqui, perceba que ó, a laranja não bate com a laranja, bate com a branca e aqui do outro lado. Então, elas acabam sendo a imagem de espelho uma da outra. O que acontece com essas moléculas é o que acontece com as nossas mãos. Uma é a imagem de espelho da outra. Se eu perder a mão esquerda, eu não consigo colocar a direita no lugar. Ficaria bem estranho, né? Eu com a mão direita aqui no lugar da esquerda. Enfim, isso acontece muito na química orgânica, em algumas moléculas aí que apresentam então o que nós chamamos de isomeria óptica. Existe uma condição que é fundamental para que a isomeria óptica aconteça nos compostos orgânicos. Eu vou contar para você. A presença de um carbono chamado carbono assimétrico. O que é o carbono assimétrico? É o carbono que está ligado a 4 ligantes diferentes. Então ele tem que fazer 4 ligações químicas, 4 ligações simples. E nessas 4 ligações simples, os 4 ligantes, as 4 estruturas que estão ligadas a ele, têm que ser diferentes. Então, observa aqui comigo, ó. Tenho aqui um carbono, tem uma estrutura A, uma estrutura B, uma estrutura C, uma estrutura D. Ele vai ter estas mesmas estruturas neste. No entanto, perceba que um acaba sendo a imagem de espelho do outro. Este carbono será chamado de carbono quiral, que vem de quir, mãos, tá? Quiral, ou carbono assimétrico, ok? Então você vai ouvir aí a palavra assimétrico, carbono assimétrico, que é o carbono que tem 4 ligantes diferentes, condição fundamental, essencial para que ocorra isomeria óptica no composto, beleza? Então nós definimos assim, deixa eu passar para o lado de cá, as moléculas possuem assimetria molecular, não sendo sobreponíveis, como eu expliquei para vocês. Uma se torna a imagem de espelho da outra, beleza? Então, para isso, a presença do carbono assimétrico, o carbono que vai possuir 4 ligantes diferentes, é fundamental. A partir daí, se você identificar numa molécula um carbono com 4 estruturas ligadinhas diferentes, tá? Nós vamos ter assimetria molecular e, consequentemente, nós teremos isomeria óptica. Quer ver só? Perceba nesse exemplo que está aqui. Olha o ácido lático. Você pode perceber que no ácido lático nós temos um carbono que apresenta 4 ligantes diferentes. Esses 4 ligantes diferentes, então, eles fazem com que essa estrutura seja uma estrutura que apresenta isomeria óptica. Mas vamos conhecer a propriedade que nós conseguimos observar em laboratório destas substâncias. Nós dizemos que os isômeros ópticos têm a capacidade de desviar o plano de luz polarizado. Você já deve ter ouvido falar disso, né? A luz visível, ela vibra em todas as direções. Quando nós passamos essa luz visível através de um polarímetro, né, através de um polarizador, polarímetro é o nome do aparelho todo, através de um polarizador, através de um prisma, nós temos a polarização dessa luz. Então ela passa a vibrar num único plano. Com isso constrói-se um aparelho, que é o polarímetro, e este polarímetro é utilizado para analisar as amostras. Então quando você coloca uma amostra de um isômero lá, e essa luz polarizada atravessa essa amostra, se ele for um tipo de isômero, se ele tiver isomeria óptica, vai rolar
um desvio ou para a direita ou para a esquerda, indicando a presença de dois isômeros distintos. Então, isso é observável em laboratório a partir da utilização deste aparelho chamado polarímetro. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o polarímetro, sobre a luz polarizada. O funcionamento de um polarímetro é muito interessante. Ele é composto basicamente por uma fonte de luz visível que, ao atravessar um polarizador, faz com que este feixe de luz torne-se polarizada. A partir deste momento, ela passa a vibrar num único plano. Quando esta luz polarizada atravessa uma amostra contendo um determinado isômero, ela pode ter dois comportamentos possíveis. Ela pode sofrer um desvio nesta análise para a direita. Então nós teremos aí um isômero que vamos chamar de destrógeno. Por outro lado, quando nós temos um desvio para a esquerda, nós temos um isômero que chamaremos de levógeno. Resumindo então, como é o funcionamento de um polarímetro? Olha só, vou mostrar para vocês aqui. Bom, nós temos então, como foi mostrada na animação, o feixe de luz visível, a luz que vibra em todos os planos. Este feixe de luz visível, quando atravessa um prisma ou um polarizador, torna-se a luz polarizada, ela passa a vibrar num único plano. Ao passar essa luz polarizada através de uma amostra de um isômero, observa só, nós temos aqui um que é a imagem de espelho do outro, certo? Então, de repente, vamos lá, pegamos este isômero, colocamos aqui na amostra. Ele pode desviar para a direita, promovendo um desvio no plano de luz polarizado para a direita, ou para a esquerda. Então, de repente, coloquei esse daqui promoveu um desvio para a direita. Coloquei este outro, esta outra amostra, promoveu um desvio para a esquerda. Então nós dizemos que este que desviou para a direita é o isômero dextrógeno. Ele promoveu um desvio do plano de luz polarizado para a direita. E aquele que promoveu o desvio para a esquerda será chamado de levógeno. Então, nós teremos dois isômeros, um D, dextrógeno, e um L, levógeno. Estes isômeros serão chamados de isômeros opticamente ativos e são conhecidos como enantiômeros. Então, cada casalzinho de enantiômeros, um D e um L, um é a imagem de espelho do outro. E cada um deles terá uma atuação diferente num organismo vivo, por exemplo, ok? Então aqui nós temos um casalzinho de enantiômeros. Um desvia para a direita, outro desvia o mesmo ângulo para a esquerda. O que desvia para a direita é chamado de dextrógeno, o que desvia para a esquerda é chamado de levógeno.
pensar uma coisa, e se eu pegasse um recipiente e colocasse dentro deste recipiente 50% do isômero destrógeno e 50% do isômero levógeno? O que aconteceria? Muito simples. Ao colocar 50% D, 50% L, nós vamos formar uma mistura que não vai desviar o plano de luz polarizado. Por que isso vai acontecer? Porque haverá uma compensação. Nós acabamos de produzir uma mistura que não é opticamente ativa. Nós chamamos essa mistura de mistura opticamente inativa ou isômero opticamente inativo, IOI. Este isômero opticamente inativo é chamado de mistura racêmica. Então a mistura racêmica é o isômero opticamente inativo. Ele não vai desviar o plano de luz polarizado. Mistura, isômero opticamente inativo, não desvia a luz polarizada. Então veja, para cada casalzinho de enantiômeros que nós temos, para cada casalzinho de isômeros opticamente ativos que nós temos, olha aí, tá aqui, para cada casalzinho, nós temos a possibilidade de uma mistura que não desvie o plano de luz polarizada. É a chamada mistura racêmica ou isômero opticamente inativo. Agora, é possível, olhando apenas para eles, as fórmulas escritas, determinar quem é D e quem é L? Não. Esta determinação só é possível analisando essa amostra em um polarímetro. Assim, no olho não dá para saber, mas dá para a gente identificar na molécula se ela tem ou não isomeria óptica. Para isso, basta identificar a presença do carbono assimétrico, aquele carbono que possui 4 ligantes diferentes. Tem 4 ligantes diferentes no carbono na molécula? Beleza, tem isomeria óptica. Agora, a determinação se vai ser destrógeno ou levógeno vai depender da análise através do polarímetro. Beleza, galera? Mas e agora, como é que a gente sabe? Será que uma molécula pode possuir mais de um carbono assimétrico? E se ela possuir mais de um carbono assimétrico, como é que fica a quantidade de isômeros opticamente ativos e opticamente inativos? Vamos descobrir! Pois é, então na isomeria óptica, quando nós temos um carbono assimétrico na substância, ele apresenta duas possibilidades. A possibilidade de girar o plano de luz para a direita, destrógeno, ou para a esquerda, levógeno. Lembrando que este casalzinho será chamado de enantiômeros. Exatamente, enantiômeros é o casal D e L, onde um é a imagem de espelho do outro. Se nós misturarmos 50% de cada, produziremos então um isômero opticamente inativo, uma mistura racêmica, né? Então, para cada casalzinho de enantiômeros, que são isômeros opticamente ativos, nós teremos um isômero opticamente inativo, que será então a mistura racêmica. Lembre-se que a condição fundamental para que exista isomeria óptica em um composto é a presença do carbono assimétrico, carbono quiral, aquele que apresenta 4 ligantes diferentes. Mas e se nós tivermos uma molécula que apresenta mais de um carbono assimétrico, mais de um carbono quiral? Vou dar um exemplo para vocês aqui, olha, esta molécula que eu criei, ela vai apresentar 2 carbonos assimétricos, este e este. Perceba que este primeiro carbono apresenta este grupo, este grupo, este grupo e este grupo. Este outro carbono, que também é assimétrico ou quiral,
vai apresentar este grupo, que é diferente deste, que é diferente deste, que é diferente deste aqui. Perceberam? Então, nós temos 2 carbonos assimétricos aqui. Para saber a quantidade de isômeros opticamente ativos e opticamente inativos que nós teremos aí, nós precisamos nos lembrar que este carbono, sendo diferente deste, cada um vai desviar um ângulo na luz, da luz polarizada, no polarímetro. Quando for analisado, cada um tem um desvio que é próprio do carbono assimétrico. Então, vamos supor que este desvio 5 para a direita e este desvio 3 para a direita, né? Ele vai desviar, este daqui vai desviar 5 para a esquerda e esse 3 para a esquerda também. Então, a combinação entre os desvios possíveis é que vai dar o número de isômeros opticamente ativos e inativos para mim. Mas será que eu vou ter que fazer sempre essa combinação? E se eu tiver uma molécula com 4, 5, 6 carbonos assimétricos, como é que eu vou fazer? Bom, existe uma fórmula muito simples para calcularmos o número de isômeros opticamente ativos e isômeros opticamente inativos. E você vai ver que é muito fácil essa matéria. Olha só. Para calcular o número de isômeros opticamente ativos, eu aplico a fórmula 2 elevado a n. Para encontrar o número de isômeros opticamente inativos, eu aplico a fórmula 2 elevado a n menos 1, ou 2 elevado a n dividido por 2. O que é este n? O n é o número de carbonos quirais, o número de carbonos assimétricos. Então, aplicando esta fórmula, nós chegaremos ao número de isômeros opticamente ativos, né? O IOA, 2 elevado a n, e aplicando esta fórmula, 2 elevado a n menos 1, ou 2 elevado a n dividido por 2, nós chegaremos à fórmula dos isômeros opticamente inativos, ou seja, as misturas racêmicas. Muito fácil, não é? Vamos para a aplicação, vem cá. Esta substância apresenta apenas um carbono assimétrico, percebam? Olha aí, um carbono assimétrico. Aplicando a formulazinha, 2 elevado a n, 2 elevado a 1, 2. Então nós teremos 2 isômeros opticamente ativos, um D e um L. E aí, isômeros opticamente inativos, 2 elevado a 1 menos 1. 1 menos 1, 0. 2 elevado a 0 igual a 1. Então nós teremos uma mistura racêmica, ou seja, sempre a metade do número de isômeros opticamente ativos. Então nós teremos aqui um D e um L, e como o D e o L, um é a imagem de espelho do outro, nós teremos então a mistura dos dois promovendo um isômero opticamente inativo, que é a mistura racêmica. Veja esse segundo exemplo, 2 carbonos assimétricos, IOA, 2 elevado a 2, 4. Então nós teremos D1 e D2, L1 e L2. Percebam uma coisa importante aqui. O D1 será a imagem de espelho do L1. O D2 será a imagem de espelho do L2. Então, da combinação destes dois, nós temos uma mistura racêmica. Da combinação destes dois, na mesma quantidade, sendo analisada no polarímetro, nós teremos então o R2, que é a mistura racêmica deste casalzinho aqui. Ok? Então nós teremos 4 isômeros opticamente ativos, 4 isômeros que desviam o plano de luz polarizado, ou para a direita ou para a esquerda, e nós teremos 2 isômeros opticamente inativos, 2 misturas racêmicas. Percebam aqui neste exemplo, 1, 2, 3 carbonos assimétricos, 3 carbonos com 4 ligantes diferentes em cada um deles. IOA, 2 elevado a 3, 8. Então teremos 8 possibilidades, 8 isômeros opticamente ativos. D1, D2, D3, D4, L1, L2, L3, L4. O D1 será a imagem de espelho do L1, o D2 será a imagem de espelho do L2, o D3 será a imagem de espelho do L3 e o D4 será a imagem de espelho do L4. Misturando D1 e L1 na mesma proporção, teremos o R1. Misturando D2 e L2, o R2. D3 e L3, o R3. D4 e L4, o R4. Então,
teremos 8 isômeros opticamente ativos e 4 isômeros opticamente inativos. 4 misturas racêmicas. Viu como é fácil? Isomeria óptica é um assunto fantástico. Daqui a pouquinho, inclusive, estaremos dando alguns exemplos de aplicabilidade e falando sobre um dos fatos mais tristes da história, que foi a utilização da talidomida. Você já deve ter ouvido falar da talidomida, um remédio que foi usado ali no finalzinho da década de 50 por mulheres grávidas. Mas daqui a pouquinho estaremos falando sobre isso, ok? Antes, porém, uma outra pergunta que os alunos normalmente fazem durante as nossas aulas. Mas e se o composto tiver 2 carbonos assimétricos exatamente iguais? E aí, o que a gente faz? A gente faz mágica, né? Ou seja, aqui no mundo midiático a coisa funciona assim, né? No mundo multimídia a coisa funciona assim. Um passe de mágica, desaparece uma lousa, aparece outra, e assim vamos aqui quimicando com o Kaká. Mas vamos exemplificar para vocês o que acontece quando nós temos 2 carbonos assimétricos exatamente iguais na molécula. Observa só. Aqui nós temos este carbono assimétrico que é exatamente igual a este carbono assimétrico. Veja aqui, os ligantes que aparecem neste são exatamente iguais aos ligantes que aparecem neste carbono aqui, beleza? Então nós temos aqui uma substância que, ao apresentar 2 carbonos assimétricos iguais, ela vai ter aí uma compensação interna, como nós vamos perceber aqui, ok? Vem comigo. Com 2 carbonos assimétricos iguais, então, nós teremos 2 carbonos que, teoricamente, estarão desviando os mesmos ângulos, para a direita ou para a esquerda. Vamos fazer um pequeno exercício mental. Vamos supor que nesta molécula, este carbono assimétrico desvie 5 graus para a direita, D+, ou 5 graus para a esquerda, L-, tá? Como este carbono assimétrico é exatamente igual a ele, os ângulos que serão desviados serão os mesmos. Então vamos analisar as combinações possíveis. Se eu tiver uma substância onde, se eu tiver um composto onde este desvie mais 5 e este desvie mais 5, olha aí, nós teremos um desvio de 10 graus para a direita. Então nós teremos o nosso primeiro D, o primeiro destrógeno, ok? A combinação desses 2 desvios, nós teríamos 5 mais 5, 10 graus. Agora, existe uma outra possibilidade, a possibilidade deste desviar 5 para a direita e este desviar 5 para a esquerda. Ou este desviar 5 para a esquerda e este desviar 5 para a direita. Aí o que vai acontecer? Vai se anular, os desvios vão se anular. Então, a luz polarizada vai ficar centralizada, não vai haver nem desvio para um lado, nem desvio para o outro. Desta forma, nós vamos ter uma compensação interna. Essa compensação interna vai ser a possibilidade de um isômero opticamente inativo, como o racêmico, mas que nós vamos chamar aqui de meso. Então, o meso vai ser o isômero opticamente inativo, proveniente do quê? Da compensação interna, quando nós temos uma molécula que possui 2 carbonos assimétricos iguais. Depois, a última possibilidade é que ambos desviem mais 5 para a esquerda, ok? Então, desviando mais 5 para a esquerda e mais 5 para a esquerda, nós teremos menos 10. Perceba, este é a imagem de espelho deste. Então, nós teremos 2 isômeros opticamente ativos, D e L, um isômero opticamente inativo racêmico, que vai ser aí a mistura de 50% deste com 50% deste, e nós vamos ter um isômero opticamente inativo de compensação interna, que será o isômero meso. Então, resumindo para você essa parte bacana da isomeria óptica, gente, quando tivermos um carbono assimétrico, teremos 2 isômeros opticamente ativos e um isômero opticamente inativo racêmico. Quando tivermos N carbonos assimétricos, nós teremos 2 elevado a N isômeros opticamente ativos e 2 elevado a N menos 1 isômeros opticamente inativos racêmicos.
Quando nós tivermos dois carbonos assimétricos iguais, em um caso como este aqui, um caso como este aqui, apenas dois carbonos assimétricos iguais, nós teremos dois isômeros opticamente ativos, um D e um L, dois isômeros opticamente inativos, um racêmico, uma mistura racêmica, e um meso, que será um isômero opticamente inativo de compensação interna. Beleza, galera? Pois é, matéria fácil, tranquila, isomeria óptica. Para finalizar esta nossa parte mais teórica, vamos falar um pouquinho sobre os diastereoisômeros. Vem comigo! Pois é, e para encerrarmos esta parte mais técnica da isomeria óptica, vamos falar sobre os diastereoisômeros. Os diastereoisômeros são isômeros espaciais que não são imagem de espelho um do outro. Então, eles têm isomeria espacial, mas não são imagem especular um do outro. Vamos exemplificar. Olha só, aqui nós temos um composto que possui dois carbonos assimétricos. Logo, ele terá quatro isômeros opticamente ativos. 2D, 2L, ok? D1, D2, L1 e L2. Muito bem. O D1 e o L1 são enantiômeros, ou seja, um é a imagem de espelho do outro. D2 e L2 são enantiômeros, um é a imagem de espelho do outro. Todos os quatro têm a capacidade de desviar o plano de luz polarizado, para a direita ou para a esquerda, beleza? Agora, D1 em relação a D2, D1 em relação a L2, L1 em relação a L2, L1 em relação a D2, não são imagem de espelho um do outro. Logo, são o que nós conceituamos como diastereoisômeros. Beleza? Isso acontece também na isomeria geométrica, o cis-trans. Aqui nós temos o ácido butenodioico, certo? Forma cis, forma trans. Um não é a imagem de espelho do outro, embora tenhamos aí dois isômeros espaciais. Belezinha? Então, isômeros cis e trans, Z também, não são imagens especulares um do outro, logo nós podemos, enquanto conceito, dizer que são diastereoisômeros, ok? E nesta viagem fantástica pelo mundo maravilhoso da química orgânica, e em especial o mundo da isomeria óptica, vamos apresentar para vocês a importância da isomeria óptica, principalmente na indústria farmacêutica. É muito importante que pesquisas sejam feitas de forma a entender que isômeros ópticos eles têm efeitos distintos nos organismos vivos. Então, as propriedades dos isômeros ópticos são fisiológicas. A atuação em relação ao organismo vivo são diferentes na atuação de um isômero em relação ao outro. Vamos entender um pouquinho a indústria de medicamentos. Vamos falar um pouquinho sobre o propoxifeno. Observa a fórmula dele aí. Ele apresenta um carbono assimétrico, logo possui isômeros destrógeno e levógeno. O isômero destrógeno tem efeito analgésico. O isômero levógeno tem efeito antitussígeno. Logo, é um caso em que, ao juntarmos os dois isômeros, teremos um medicamento com os dois efeitos. Um medicamento analgésico e antitussígeno. Pois é, o propoxifeno é um exemplo, então, de utilização dos isômeros com seus efeitos distintos no organismo, né? Na indústria de medicamentos. Mas nem tudo são flores na indústria do medicamento, principalmente em seus primórdios, né? Ali pelo ano de 1957, nós tivemos um dos fatos mais terríveis da indústria farmacêutica. Com vocês, a talidomida. A talidomida esteve no mercado pela primeira vez na Alemanha em 1º de outubro de 1957. Ela foi comercializada como um sedativo e hipnótico com poucos efeitos colaterais.
A indústria farmacêutica que a desenvolveu acreditou que o medicamento era tão seguro, mas tão seguro, que era propício para prescrever a mulheres grávidas para combater enjoos matinais. Ela foi rapidamente prescrita para milhares de mulheres, espalhada para todas as partes do mundo. Na realidade, 46 países, sem circular no mercado norte-americano, hein? Os procedimentos de testes de drogas naquela época eram muito menos rígidos e por isso os testes feitos na talidomida não revelaram seus efeitos teratogênicos, ou seja, tinha a capacidade de produzir más formações nos fetos. Os testes em roedores que metabolizavam a droga de forma diferente de humanos não acusaram problemas. Mais tarde, foram feitos testes em coelhos e primatas, os mesmos testes que produziram os mesmos efeitos horríveis que a droga causa em fetos humanos. Com vocês, a história da talidomida. bem, galera, vamos então agora com exercícios para encerrar a nossa videoaula de hoje. Põe na tela o primeiro exercício. Analise as fórmulas que representam as estruturas do retinol, vitamina A, lipossolúvel, e do ácido pantotênico, vitamina B5, hidrossolúvel. Com base na análise das fórmulas, identifique as funções orgânicas presentes em cada vitamina e justifique por que a vitamina B5 é hidrossolúvel
e a vitamina A é lipossolúvel. Qual destas vitaminas apresenta isomeria óptica? Justifique sua resposta. Pois é, vamos então à resolução desse exercício, que é muito bacana, muito simples, muito tranquilo, tá? Nós temos aqui a estrutura das duas vitaminas, o retinol e o ácido pantotênico. Vamos observar aqui o seguinte: com base na análise das fórmulas, identifique as funções orgânicas presentes. Bom, aqui nós temos o OH ligado ao carbono saturado, função álcool. Então nós temos aqui grupo funcional hidroxila, caracteriza um álcool. Então, neste caso, o retinol só apresenta a função orgânica álcool. Aqui, no ácido pantotênico, nós vamos ter o OH ligado ao carbono saturado. Então aqui nós temos também a função álcool. O que mais? Olha aqui, também representado, né, o OH, então a função álcool está presente com dois grupos funcionais. Aqui nós temos C-O-N. Então, neste caso aqui, nós temos o grupo amida, ok? Grupo amida. E finalmente, aqui na ponta, nós temos C-O-OH, nós temos um ácido carboxílico. Ácido carboxílico, beleza? Tá, então, ácido carboxílico, amida e também a função álcool presente nestas estruturas. O retinol, apenas a função álcool, o ácido pantotênico, as funções álcool, amida e ácido carboxílico. O que ele pede também? Justifique porque a vitamina B5 é hidrossolúvel e a vitamina A é lipossolúvel. Muito simples, gente. Observe que aqui nós temos apenas um OH, então todo o restante é carbono e hidrogênio. Então ela tem uma porção apolar muito grande, muito intensa. Então, resposta, porque o retinol, né, também chamado de vitamina A, ele é mais apolar, ele tem uma porção apolar maior, logo é lipossolúvel, dissolve-se bem em gorduras. Já o ácido pantotênico, ele apresenta, olha, esse grupo polar, este grupo polar, OH, vai fazer muitas pontes de hidrogênio. Então, ele vai ser hidrossolúvel, vai ser solúvel em água. Finalmente, a pergunta feita aí é a seguinte, né? A última pergunta. Qual dessas vitaminas apresenta isomeria óptica? Bom, quem vai apresentar isomeria óptica aqui é aquela que tem carbono assimétrico. E se nós observarmos bem aqui na fórmula, nós vamos perceber que existe um carbono assimétrico apenas neste local, olha aí, ligante diferente deste, diferente deste, diferente deste. Então aqui nós temos um carbono assimétrico, logo o ácido pantotênico vai apresentar isomeria óptica, é o único carbono assimétrico que nós encontramos nesta estrutura. Aqui não tem nenhum carbono assimétrico no retinol, como vocês conseguem perceber aí na estrutura da vitamina A. Ok? Belezinha? Vamos com mais um exercício? Põe na tela o segundo exercício pra gente aí. Examine a estrutura do glutamato monossódico, composto utilizado para realçar o sabor de alimentos. O número de átomos de carbono quiral presente na estrutura do glutamato monossódico é... Pois é, vamos então falar sobre o glutamato monossódico, que apresenta uma estrutura muito bacana, como vocês podem perceber aqui, né? Ele é derivado do ácido glutâmico, né? O ácido glutâmico, que é na realidade um aminoácido, porque possui o NH2 aqui presente. Daí, numa reação, nós temos a saída do hidrogênio, entrada do Na, e aí o grupo funcional ácido prevalece do lado de cá. Aqui nós temos o grupo funcional sal, né, os característicos dos sais orgânicos, e aqui o grupo amino. Então, o glutamato monossódico, que dá sabor aos alimentos, né, presente aí em alguns condimentos do nosso dia a dia, como aginomoto, como sazon, né? Este glutamato monossódico, ele é derivado então de um aminoácido.
E a pergunta que nos é feita nesse exercício é o número de átomos de carbono quiral presente, ou seja, uma questão bastante simples que a gente resolve observando na estrutura aquele carbono que apresenta 4 ligantes diferentes. Veja, este daqui não, porque tem uma ligação dupla, esse daqui também não. Esse daqui vai apresentar um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui, então não apresenta-se com 4 ligantes diferentes, logo não é um carbono quiral. Este daqui também não é um carbono quiral. Agora, este aqui, observe, tem essa estrutura toda, que é um ligante, essa estrutura toda, que é o segundo ligante, essa estrutura toda, que é o terceiro ligante, e o H, o quarto ligante. Então, nós temos aqui um carbono assimétrico, um carbono quiral, que faz parte da estrutura do glutamato monossódico, o conhecidíssimo Ajinomoto. Ok? Belezinha, galera? Encerramos então os exercícios desta nossa super videoaula de Química Orgânica, nossa super videoaula de isomeria óptica. Meus queridos alunos, vamos encerrando mais uma super videoaula aqui no nosso canal Quimicando com Kaká. Muito obrigado a você que esteve conosco em mais este dia, onde estudamos isomeria óptica. Em breve, mais uma super videoaula para você aqui no Quimicando com Kaká.